Bom dia, bom dia. Então, vamos para a nossa aula de história de hoje. Lá na unidade 7, por que emigrar para o Brasil? Páginas 4 a 9. Migração, página 4. Você provavelmente já conhece o significado de migrar, né? Migrar significa deslocar-se, ir de um lugar para o outro, mudar-se de cidade, de região ou de país. Quando falamos sobre pessoas que se deslocam de um território para o outro, costumamos usar a palavra migrante. Por exemplo, uma pessoa que morava no estado de Santa Catarina e se desloca para o estado do Rio de Janeiro para ali viver ou recomeçar a vida é chamada de migrante. Olha lá, migrar, deslocar-se, ir de um lugar para o outro, mudar-se de cidade, de região. Então, está aí o significado da palavra migrar. Página 4. Agora, é importante saber a diferença entre os outros dois termos bastante usados quando tratamos de temas ligados à migração. Vamos lá? O verbo imigrar refere-se ao ato de entrar em um novo território, uma cidade, uma região ou um país, com o objetivo de viver nele. Já o verbo emigrar significa um movimento contrário, ou seja, a saída de um território em direção a outro, tá? Então, temos aí o verbo imigrar, que se refere ao ato de entrar em um novo território. E emigrar significa um movimento contrário, ou seja, a saída de um território em direção a outro. Entrar em novo território e emigrar, sair do seu território. Emigrar, a pessoa entra em um novo território e emigrar, ela sai do seu território. Página 5. Brasil no século XIX. Nesta unidade, você vai conhecer um pouco da história dos imigrantes que chegaram ao Brasil entre o fim do século XIX e o início do século XX. Esse foi um período de intenso movimento migratório para o território brasileiro. Mas o que contribuiu para a chegada dos imigrantes ao Brasil? De onde eles vinham e que marcas deixaram por aqui? Para começar a responder a essas perguntas, devemos retomar o contexto histórico brasileiro de meados do século XIX. Você possivelmente já sabe que o regime escravista no Brasil foi extinto, acabou, no ano de 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel. No entanto, antes disso, houve muita luta pela liberdade dos escravizados, organizada pelos próprios escravizados e pelos abolicionistas, assim chamados por estar a favor da abolição da escravidão, tá? Na página 5, nós vamos aprender que, antes da abolição definitiva da escravatura, ao longo do século XIX, várias leis que pouco a pouco alteraram aspectos da escravidão, né, foram promulgadas, foram o quê? Foram publicadas oficialmente, tá? Eles publicaram, então. Uma delas, de 1850, chamada Lei Eusébio de Queiroz, proibiu o tráfico de escravizado. Então, a Lei de Eusébio de Queiroz, ela proibiu o tráfico de escravizados, tá? Pode grifar. Ou seja, impediu que novos escravizados de origem africana fossem trazidos ao Brasil. Vale destacar que, mesmo com a promulgação dessa lei, o tráfico de escravizados da África ao Brasil continuou a ocorrer, mas clandestinamente,
tá? Ó, escondido, oculto. Continuou a acontecer, mas era algo oculto, era algo ilegal, tá? O tráfico de escravo, ele continua acontecendo, mas era algo ilegal. E com intensidade, com força. Por causa disso, o tráfico interno aumentou de dentro, tá? O tráfico de dentro aumentou, de dentro do país, de dentro do lugar. E os escravizados que já estavam em terras brasileiras continuaram a ser negociados e deslocados pelo território, migrando de um lugar para o outro, tá? Então, olha lá, fotografia de Mark Ferres, de 1888, mostrando pessoas escravizadas trabalhando em uma fazenda de café no Vale do Paraíba, tá bom? Na página 6, nós vamos ver umas mudanças, tá? Então, olha só, no mundo do trabalho no Brasil. Vamos ver que trabalho, que mão de obra, assalariados, vamos falar um pouquinho aí. Após a assinatura de Eusébio de Queiroz, o tráfico de escravizados diminuiu, né? De maneira que, ao longo do tempo, o número de africanos trazidos ao Brasil fosse reduzido e as lutas a favor do fim da escravidão aumentaram. Como alternativa para essa mudança, na mão de obra, força de trabalho necessária para realizar alguma atividade, o governo do Brasil e os fazendeiros de café passaram a incentivar a vinda de imigrantes europeus e asiáticos para o país. A ideia era de que essas pessoas passassem a trabalhar nas lavouras, na condição de trabalhadores assalariados, que recebem um salário pelo trabalho que realizam, tá? Então, a ideia era de que essas pessoas passassem a trabalhar nas lavouras, na condição do quê? De receber um salário pelo trabalho realizado, substituindo o trabalho escravo. Além disso, esperava-se que tais imigrantes trabalhassem nas fábricas que estavam se instalando em algumas regiões do país. Olha lá, cartazes de divulgação em vários países, incentivando a vinda dos imigrantes para o Brasil. Estado de São Paulo, Brasil, imigrante, imigrante, olha lá, olha essas imagens aí, tá? Então, eram vários cartazes de divulgação, tá? Que estavam incentivando a vinda dos imigrantes. Continuando, segundo dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a maior parte dos imigrantes que chegaram ao Brasil ao fim do século XIX, ou seja, entre 1870 a 1900, era de italianos. Havia também imigrantes portugueses, espanhóis, alemães, russos, japoneses, chineses, australianos, turcos, árabes, entre outros, tá? Parte desses trabalhadores se estabeleceu em São Paulo, tanto nas fazendas de café espalhadas pelo interior do estado, quanto na capital, na cidade de São Paulo. Muitos outros se fixaram nos atuais estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A partir de 1930, por meio das políticas de incentivo promovidas pelo então presidente Getúlio Vargas, a industrialização no Brasil começou a se desenvolver. Com isso, os imigrantes, em especial os italianos, tiveram papel de destaque, pois não somente trabalhavam nas indústrias, como também fundaram diversas fábricas em São Paulo. Imigrantes trabalhando em plantação de laranja, olha aí, tá? Tem na apostila na página 6. Olha, na cidade de Limeira, interior de São Paulo. A imagem não apresenta a data, mas é característica do começo dos anos 1900, tá?
Então, foi bem interessante ali, né? Ó, parte dos trabalhadores se estabeleceu em São Paulo, tanto nas fazendas de café, espalhadas pelo interior do estado, quanto na capital, na cidade de São Paulo. Depois tem os imigrantes trabalhando em plantação de laranja, tá bom? No interior de São Paulo. Geralmente eles vinham, mas eles procuravam ficar no interior, né? Onde o custo de vida era menor. Razões para emigrar. Como vimos, os trabalhadores europeus e asiáticos, com suas famílias, saíram de seus países de origem e embarcaram em navios rumo ao Brasil. Eles buscavam uma nova vida por meio de oportunidades profissionais. O trabalho nas fazendas de café e depois nas indústrias que surgiam nas cidades foi o que atraiu essas pessoas ao Brasil. Porém, também havia outros fatores para que esses trabalhadores deixassem sua terra de origem. Além de tudo, ainda havia o quê? Outros fatores. Olha só, muitos deles pretendiam fugir de guerras ou de perseguições que ocorriam em seus países, que era comum naquela época, né? Alguns desejavam sair da situação de pobreza e buscar o quê? Algo melhor, condições melhores de vida, que se segue ao período pós-guerra, em que viviam. Para essas pessoas, o Brasil era visto como um lugar de esperança e riqueza, em virtude das propagandas feitas pelo governo, né, que chamava atenção, as propagandas feitas pelo governo que chamava daqui e pelo envolvimento não tão forte do país nas guerras que ocorreram no início dos anos 1900. Daí, olha aí, ó, a partida dos imigrantes. Eles saíam de lá, né, dos lugares lá onde eles estavam, os trabalhadores europeus e asiáticos, para migrarem onde? Ó, embarcarem em navios rumo ao Brasil. Buscavam condições de vida melhores, né, ó. Muitos pretendiam fugir das guerras ou perseguições que existiam lá, né? E eles queriam sair da pobreza, eles iam em busca de um lugar melhor, em busca do quê? De uma esperança, de riqueza, né? E eram atraídos por quê? Pelas propagandas que o governo fazia. Daí eles vinham em busca de novas condições de vida, de sobrevivência. Essa tarefa. Faça o registro da resposta em seu caderno. Segundo a estudiosa Lúcia Lippe de Oliveira, a emigração é uma expressão da liberdade de movimento, olha só, mas também é um produto da escassez, tá? Lúcia Lippe de Oliveira, Brasil de Imigrantes 2, olha lá, Rio de Janeiro de 2001. Que interpretação, você vai ter que saber interpretar essa frase, que interpretação você faz da frase de Lúcia Lippe de Oliveira? O que você consegue interpretar nessa frase? A imigração é uma expressão de liberdade, da liberdade de movimento, mas também é um produto de escassez. E aí? Você tem que saber interpretar isso. O que quer dizer essa frase para você? Se necessário, consulte um dicionário, tá? O significado do termo escassez. Depois debata com os amigos para fazer aí, mas nós não temos como debater, a não ser que vocês façam vídeo chamada com amigo e converse sobre esse assunto. Tudo bem também, tá? Página 8. Olha lá, essa apostila está bem ilustrativa, né? Nós temos ali, ó, o café. Tivemos, né? Ó, falamos de cana-de-açúcar, falamos de pau-brasil, de cana-de-açúcar, vamos falar do café, ó, da cafeicultura, na página 8. O grupo que mais apoiava a entrada de imigrantes para trabalhar no Brasil era o fazendeiro do café, era o dos fazendeiros de café, né? Então, o grupo dos fazendeiros de café era o que mais apoiava a entrada de imigrantes para trabalhar no Brasil. Grife isso aí. No período em que a imigração foi incentivada, teve incentivo, esse era o principal produto de exportação do Brasil. Então, olha, teve primeiro, né, primeiramente quando foi lá, pau-brasil, depois
cana-de-açúcar. Agora já está exportando o quê? O café, tá? As primeiras mudas de café chegaram ao país ainda no século XVIII, trazida dos países Guiana e Suriname por Francisco de Melo Palheta, um militar brasileiro. As primeiras plantações de café foram feitas na cidade de Vigia, no Pará, onde ele morava. Lá, Francisco de Melo Palheta chegou a ter mais de 1.000 pés de café. Então, olha isso, né? Como as condições climáticas das terras brasileiras eram ótimas para o cultivo de café, a cafeicultura, né, a produção de café, estendeu-se especialmente pela Baixada Fluminense, atual estado do Rio de Janeiro, e pelo Vale do Rio Paraíba, região que envolve parte dos atuais estados de São Paulo e de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Pode observar que sempre a gente cita São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? Sempre eles estão envolvidos nessa parte onde a gente fala desses produtos, né? Nesses produtos que a Pro fala é pau-brasil, é cana-de-açúcar, é o café, né? Nessas produções aí. Após a década de 1860, a região oeste paulista passou a contar também com grandes fazendas de café. Então, ó, a região oeste paulista, mas ó, tudo envolvendo o quê, ó? São Paulo, né? A região oeste de paulista. Até 1888, os escravizados faziam todos os trabalhos nas fazendas de café, com o preparo da terra, o plantio e a colheita. No entanto, o crescimento das lavouras e o aumento das exportações de produtos enviados para fora do país, para mercados da Europa e dos Estados Unidos, fizeram com que os fazendeiros necessitassem de cada vez mais mão de obra. Então, eles estavam precisando da mão de obra. Como nessa época o número de escravos já havia começado a decair, a diminuir, a cair, em virtude do quê? Da intensificação, do aumento, da ampliação e do crescimento das lutas pelo fim da escravidão. A opção foi permitir e incentivar a entrada de imigrantes europeus e asiáticos no Brasil, tá? Bem interessante esse pedaço aqui. Falamos do aumento das exportações do produto para os mercados da Europa e dos Estados Unidos. Daí, nessa época, aconteceu o quê? O número de escravos já havia começado a cair. Em virtude do quê? Da ampliação e do crescimento das lutas pelo fim da escravidão, tá bom? E daí eles tinham como opção o quê? Permitir a entrada de imigrantes europeus e asiáticos no Brasil, tá? Daí temos aí, ó, a colheita fazenda Santa Gertrudes, do pintor Antônio, né? Aí, ó, Ferigino, retrata uma colheita de café feita por imigrantes na cidade de Araras, no interior de São Paulo, em 1903. Tudo girando em torno de 1900, 1888, 1900, né? Olha lá que interessante que vamos falar aqui. Ferrovias e café. As sacas com os grãos de café, depois de saírem das fazendas, eram levadas em lombos de mulas. Olha só, então qual era o transporte? Lombos de mulas, ao porto do Rio de Janeiro para serem exportadas. Com o aumento da produção cafeeira e os lucros que ela trazia cada vez maiores em consequência da exportação do produto, foi necessário investir em novos meios de transporte para levar as sacas de café das fazendas até os portos. Claro, tinha que ter um investimento nisso, eles tinham que fazer algo para melhorar os meios de transporte. Não ia poder ficar levando sacas, né, as sacas de grãos de café em lombos de mulas por muito tempo. Eles tinham que o quê?
Tinham que modernizar, tinha que trazer maiores consequências, né? Para quê? Da exportação do produto, né? Com isso chegaram as maiores consequências da exportação do produto, estava gerando lucro. O que eles tinham que fazer? Com esse lucro que estava gerando, eles tinham que investir, né? Em meios de transportes para continuar o trabalho de exportação com os sacas de grão de café. O governo brasileiro e muitos fazendeiros de café investiram na construção de ferrovias para transportar os grãos, especialmente no interior paulista, com o uso dos trens, o transporte das sacas de café, das fazendas, dos portos ficou mais ágil. O Porto de Santos, localizado no interior do atual estado de São Paulo, foi modernizado e se tornou o principal porto brasileiro para a realização da exportação do produto. Olha aí a fotografia. Na fotografia, vemos a estação ferroviária da cidade de Cruzeiro, em São Paulo, no fim do século XIX. Por ali passava a estrada de ferro que ligava os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Olha aí, ó, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tá? Sempre essa ligação. Tarefa. Vamos lá, nossa tarefa. Faça o registro da resposta em seu caderno. Igual ou diferente? As ferrovias, ou seja, os trilhos de ferro, se espalharam a partir de 1776 e a primeira locomotiva foi inventada no início do século XIX, em 1804, por Richard Trevithick, na Inglaterra. Nesse mesmo século, as ferrovias chegaram ao Brasil e, por meio delas, os deslocamentos entre as cidades e as regiões tornaram-se mais rápidos, passando a interligar áreas do país que até então não dispunham de rotas significativas de transporte e comunicação. Nesse sentido, as ferrovias foram essenciais para o desenvolvimento de várias atividades entre o século XIX e século XX. Estamos falando recentemente, século XIX e século XX. E hoje, as ferrovias e os trens no Brasil têm o mesmo papel que tiveram no passado? E aí? Seus usos na atualidade são iguais ou são diferentes aos do passado? Aí você vai ter que fazer uma pesquisa para responder essa tarefa. Você coloca essas perguntas aqui, ó. Se os trens e as ferrovias no Brasil têm o mesmo papel que tiveram no passado, tá? Na atualidade, né? Agora, como que é isso? Como que funciona isso? Né? Olha só, é um assunto muito interessante falar da produção de café. Vocês viram lá, né? Ó, que o grupo que mais apoiava a entrada de imigrantes para trabalhar no Brasil eram os fazendeiros de café, né? Por quê? Porque foi aumentando a produção. Depois que aconteceu, com as condições climáticas das terras brasileiras eram ótimas para o cultivo do café, a cafeicultura se estendeu, né? Especialmente pela Baixada Fluminense. Essa página 8 é bem interessante, tá? Então é isso. Olha só. Ai, que bonitinha a menininha aí. Então, olha só, deixa para eu falar um pouquinho aqui com vocês. Ó, eu quero que vocês retomem ao texto, que vocês vão ler sobre migrar, que migrar significa deslocar-se de lugar para o outro, mudar de cidade, região ou de país. Você tem que saber isso lá na página 4. Depois você tem que saber que o verbo imigrar refere-se ao ato de entrar a um novo território e emigrar significa um movimento contrário, a saída, tá, de um território em direção ao outro, tá bom? Isso é muito importante vocês saberem, tá? Então, retome o conteúdo novamente, leiam lá a página onde diz razões para emigrar, tá bom? Por que eles saíam do lugar para ir para outro lugar? Em busca de sobrevivência, queriam sair da pobreza, né? Queriam algo
melhor, condições melhores de vida, além de estarem fugindo do quê? Das guerras, das perseguições, tá bom? Então, retome o conteúdo de história, é um conteúdo bem interessante, a praxe é bem interessante, né? Como os outros também, mas eu gosto muito quando fala do café, tá? E qualquer coisa para eu estar à disposição, tá bom? Beijos, beijos. Tchau, tchau.